E eu queria que o senhor falasse para a gente qual é a visão que o contabilista deve ter da sua profissão, esses que estão começando, que estão se formando e quem já está também há bastante tempo no mercado, o que deve estar mudando na sua mentalidade? Acho que a principal mudança que está acontecendo é que a classe está percebendo que esse momento, que é um momento de grande desafio para os profissionais, ele precisa ser transformado em oportunidades. É isso que nós queremos. Nós, em todos os eventos que nós participamos, ouvimos muito do profissional, de certa forma até a queixa, muitas vezes, a reclamação, com tantas transformações que estão acontecendo, tantas alterações na contabilidade brasileira num curto espaço de tempo. E encarando isso como uma grande dificuldade, como um grande desafio a ser vencido. E todos aqueles que fazem palestras motivacionais sempre falam que cada pessoa precisa entender esses momentos de crise, digamos assim, de desafio, como uma oportunidade de avançar, de melhorar os seus negócios. E essa é o grande momento, eu diria assim, que passa a contabilidade brasileira. Se o profissional souber transformar toda essa nova sistemática, todos esses novos padrões de contabilidade, que realmente a gente compreende e aceita que são um grande desafio para o profissional, se ele conseguir transformar isso numa boa oportunidade, certamente ele vai melhorar o seu negócio, ele vai ter um aumento na sua receita, ele vai melhorar os seus honorários. E é isso que nós queremos, ou seja, que o trabalho do profissional seja mais valorizado. Eu acho que todo esse processo de mudanças que a contabilidade brasileira está passando vai trazer ao final de tudo isso, com certeza, uma maior valorização da contabilidade. Nós percebemos isso, não é nem da opinião dos próprios profissionais, e sim da opinião dos usuários dos serviços contábeis, dos empresários, que começam a ver a contabilidade de uma maneira diferente, não mais com aquela visão que se tinha até então de que, basicamente, a contabilidade servia para gerar as informações para o fisco, ou seja, para recolher impostos. Agora, o enfoque que está se vendo a contabilidade é aquele que ela sempre deveria ter tido e pelo qual ela sempre deveria ser vista como um instrumento que gera informações para a tomada de decisões, né, que gera informações para o planejamento das empresas e que também gera informações para atender o fisco. Isso é verdade, nós não queremos e nem desejamos que ela perca essa finalidade. Só que essa finalidade não será mais a essencial, que até então vinha sendo visto dessa maneira, como a principal fonte de geração de dados para o fisco. Queria que o senhor decorresse falando sobre esse papel da tecnologia que o governo está implantando e a tecnologia que trabalha para o contabilista. Ela tira uma função do contabilista? Isso é bom, é ruim? Eu acredito que não, e sinceramente discordo daqueles que pensam assim, porque a tecnologia já está dentro da profissão contábil há muitos anos, desde a década de 80, quando começaram a ser inseridos os primeiros programas informatizados dentro da área contábil e fiscal, isso já vem sendo utilizado. O que acontece é que agora, cada vez mais a informática e os sistemas estão entrando dentro das empresas e estão informatizando todas as áreas. E isso eu vejo pelo lado positivo, porque, na verdade, essa parte mais burocrática da contabilidade, ela é feita de uma maneira eletrônica e muito mais rápida e com muito mais segurança de informações. E isso é o desejável. Então, essa parte do trabalho do profissional do contabilista, que está sendo substituído pelos sistemas, eu vejo como positivo. Então, não vejo nenhum problema de, por exemplo, a Receita Federal do Brasil estar instituindo o SPED fiscal, SPED contábil, nota fiscal eletrônica. São ferramentas que vão auxiliar o trabalho do profissional. Agora, evidentemente que ele vai, como eu disse anteriormente, precisar perceber essa mudança como uma oportunidade e fazer, então, com que esse tempo que ele vai agora dispor em relação ao trabalho que ele executava anteriormente, muitas vezes até de forma manual, poder transformar esse tempo numa oportunidade de oferecer novos serviços para o seu cliente. E, com isso, até conseguir obter uma maior valorização do seu trabalho. Como é que ele realiza isso? Ele realiza isso oferecendo serviços que até então ele não tinha sequer tempo, muitas vezes, para se dedicar, como o auxílio ao empresário no planejamento das suas atividades,
o auxílio ao empresário na gestão dos seus negócios, levando informações de caráter gerencial que ele antes não produzia ou que ele não tinha tempo de produzir. Esse tipo de trabalho, que era um trabalho que deveria sempre ter sido feito pelo profissional, agora ele terá mais possibilidade de realizar esse trabalho, porque aquelas outras atividades mais rotineiras, digamos assim, de caráter burocrático e não gerencial, serão feitas por sistemas informatizados e muitas vezes de maneira até automática. Então, acho que isso é um avanço que é irreversível, não tem como a gente querer dizer que não, e eu vejo ele só por um lado, o único lado que pode existir, que é o lado bom, é o lado que vai trazer melhores oportunidades para a classe contábil. A questão que eu vejo que de repente deve ser discutida, gostaria de saber a sua opinião, é a questão se o empresário que está do outro lado vai estar valorizando da maneira correta esses novos serviços que o contabilista vai estar oferecendo. E como o contabilista pode trabalhar para que esses serviços que ele vai oferecer sejam valorizados da maneira correta pelo cliente? Eu acredito que sim, eu tenho certeza que sim. Porque o serviço ele é reconhecido por quem toma o serviço, por quem contrata, pela sua essencialidade. Se ele é essencial, ele vai ser valorizado. Se ele não é essencial, se ele é rotineiro, ele é burocrático e não agrega valor para a empresa, ele não vai ser valorizado. Então, na medida que nós passaremos a fazer um trabalho que tem um maior grau de essencialidade, porque o empresário vai sentir isso, que ele está recebendo informações importantes, que estão colaborando para a gestão dos negócios dele, eu tenho certeza que ele vai valorizar mais esse trabalho. Evidentemente que talvez isso não aconteça do dia para a noite, porque também passa por um processo um pouco cultural em relação a isso, tanto de parte do profissional que vai passar a prestar esse serviço e vai ter que se adaptar a essa nova realidade, inclusive buscando novos conhecimentos de gestão de negócio, de planejamento estratégico, que muitas vezes ele não dominava ou não aplicava esses conhecimentos no dia a dia, e agora ele vai precisar aplicar, então ele precisa também buscar uma reciclagem nessa área, quanto do empresário, do contratante, do tomador dos serviços, que não tinha sequer o hábito de pedir para o profissional esse tipo de avaliação, esse tipo de informação de caráter gerencial. Então é uma mudança que vai acontecer dos dois lados, mas é uma mudança, volto a repetir, altamente benéfica, porque ela vai contribuir inclusive para a redução do índice de mortalidade das empresas. Porque nós temos certeza que no Brasil, se mais de 70% das microempresas que são constituídas no país, elas morrem antes do 2º ano de vida, isso não tem outra causa senão o problema gerencial, de planejamento, de gestão da empresa. E na medida que o profissional da contabilidade, como o primeiro médico, digamos assim, entre aspas, que cuida da empresa desde o seu nascimento e nos seus primeiros dias de vida, ele como médico que está mais próximo ali do empresário, se ele tiver a oportunidade de auxiliar o empresário na gestão, eu tenho certeza que a primeira consequência desse novo trabalho vai ser a redução do índice de mortalidade de empresas no Brasil. Quanto à regulamentação da profissão, presidente, exame em 2011, final do registro técnico em 2015, eu queria saber o que o senhor pensa disso tudo. Sem dúvida nenhuma, são mudanças que vêm para o crescimento da profissão e a valorização. Na verdade, nós já buscávamos essas alterações há muitos anos e trabalhávamos por elas. Tivemos agora a felicidade de atingir esse nosso objetivo em 2010, uma aprovação da Lei 12.249, que tem alguns aspectos que são importantíssimos para a classe. Eu cito como caso, primeiro deles, o exame de suficiência, que já inclusive havia sido instituído dentro do sistema contábil brasileiro no ano de 1999 e perdurou até o ano de 2004, quando teve que ser suspenso por força de decisões judiciais. Já se tinha essa experiência, então, da aplicação do exame de suficiência. E é uma ferramenta extremamente válida para que se possa ter a certeza de que o profissional que vai ingressar no mercado de trabalho tem a qualificação, tem as habilidades mínimas necessárias para o exercício da profissão. Então, a gente costuma dizer que o exame de suficiência não é um exame que visa restringir o ingresso no mercado. Não, ele visa exclusivamente proteger a sociedade para que os profissionais que estejam prestando serviço sejam aqueles que efetivamente estão capacitados. Então,
Não é nenhum sentido de que se reconheça, como se diz, como alguns podem afirmar, a falência do ensino ou coisa do tipo. Não, não tem nada a ver. Apenas se quer ter uma garantia de que, ao ingressar no mercado, esse novo profissional reúne as condições mínimas necessárias para o exercício da profissão. Por quê? Porque a complexidade do exercício profissional cada vez aumenta mais também. Então nós precisamos ter essa garantia de que a sociedade vai ser bem servida com os profissionais que vão ingressar daqui para frente. Existem muitos profissionais medíocres, na sua opinião? Eu diria, não faria essa afirmativa, evidentemente, mas eu posso dizer que existem profissionais que não buscam a atualização no nível que seria necessário. E com isso ficam defasados no conhecimento, né? Nós percebemos isso no próprio Conselho, através dos processos que são abertos aqui contra profissionais, pelas mais diferentes falhas possíveis. E a maioria delas, via de regra, está relacionada com irregularidades cometidas por desconhecimento da legislação. E o desconhecimento ele se dá por falta de atualização. É aquele profissional que não está buscando a capacitação. É por isso que hoje já a capacitação dos profissionais em certo segmento da nossa profissão já é até obrigatória. E no futuro deverá se estender até as demais. Eu estou referindo aqui ao caso dos auditores independentes, né, que são submetidos a um programa de educação continuada obrigatório. Se eles não cumprirem determinadas regras de atualização profissional por ano, eles simplesmente são retirados do mercado, não podem mais exercer o trabalho de auditoria independente. Então, se isso já é exigido para um segmento da profissão, que é a da área de auditoria, pode-se vislumbrar que no futuro todos os demais segmentos da profissão também passarão por essa mesma exigência, por uma simples e lógica razão. Se nós exigimos do profissional que está ingressando no mercado um nível mínimo de qualificação para ele passar a exercer a profissão, e isso se dá através do exame de suficiência, é natural e lógico que se faça a mesma exigência daquele que já está no mercado, porque ele pode muito bem passar 10 anos tendo o seu registro ativo sem exercer a profissão. E isso vai levar esse profissional certamente a uma desatualização completa. Então também aqueles profissionais que estão no mercado, eles precisam ter essa atualização profissional e o Conselho precisará estar aferindo essa atualização do profissional. Então, eu volto a dizer que acredito que num futuro não muito distante, a qualificação do profissional vai ser uma exigência compulsória, inclusive obrigatória, né? Hoje já é para um segmento que é o segmento da auditoria, mas deverá ser também para outros segmentos. Uma espécie de certificação. Uma espécie de certificação. Na Lei 12.249 também nós tivemos essa outra novidade, que é a extinção do registro dos técnicos em contabilidade, a partir de 1º de junho de 2015. Por que isso está vindo e está exposto nessa lei? Porque, na verdade, o registro, o técnico em contabilidade, que é um curso de nível secundário, né, hoje ele já não é mais compatível, digamos assim, com a gama de conhecimentos que precisa ser repassado ao profissional para que ele tenha aquele conjunto de prerrogativas que hoje ele tem. Todos sabem, e quem é da profissão mais ainda, que a diferença entre o rol de atribuições do técnico em contabilidade para o contador ele é muito pequena. Basicamente se restringe à atividade de auditoria e perícia. Todas as demais atividades, praticamente, conforme está na resolução 560, podem ser executadas pelo técnico em contabilidade. Só que esse conjunto de atividades requer um volume tal de conhecimentos que é incompatível com o tempo de formação de um curso de técnico em contabilidade. Então, é essa a razão pela qual eu vejo a extinção da possibilidade do registro dos técnicos em contabilidade. Isso quer dizer que não foi extinto o curso de técnico em contabilidade. O curso continuará existindo como sempre existiu, né? Apenas que esses técnicos em contabilidade formados, então, a partir de junho de 2015, não poderão mais ter prerrogativas de exercício profissional. Essa é a única diferença. Presidente, novas normas de contabilidade. Os profissionais estão preparados para elas? Olha, eu diria assim que atualmente ainda é uma minoria que está preparada, né? E eu afirmo isso com base exatamente em todo o trabalho que o Conselho Regional aqui do Rio Grande do Sul está fazendo, assim como os demais conselhos regionais também estão fazendo,
de capacitação dos profissionais nas novas normas. E essa preparação, eu reconheço, ela não é muito fácil, porque o conjunto de normas que foram expedidas praticamente nos últimos 3 anos, ele é maior do que todo o conjunto de normas que foi expedido desde o início dos conselhos. Só para se ter uma ideia, se nós reunirmos todas as normas brasileiras de contabilidade editadas a partir dos pronunciamentos do CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, seja na área pública, na área privada, enfim, todo o conjunto de normas editadas até agora são quase 5.000 páginas de normativos. Pronunciamentos do CPC já foram mais de 40 até o final do ano passado. Então, é um volume muito grande de normatizações que estão sendo editadas pelo Conselho nos últimos anos. E a gente reconhece que isso não é fácil ser absorvido pelo profissional, até porque as mudanças elas são conceituais, elas envolvem questões que reformulam os próprios conceitos daquilo que nós aprendemos na faculdade, quando fizemos o curso de Ciências Contábeis. Então, é um caminho longo que nós temos pela frente de poder preparar e capacitar todos esses profissionais a essa nova normatização. Por quê? Porque esse conjunto de normas agora que estão sendo editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e também validadas pelos demais órgãos reguladores ou fiscalizadores de mercado, como o caso da CVM, como o caso do Banco Central do Brasil, como o caso da SUSEP, eles já trazem toda a normatização adaptada aos padrões internacionais. E esses padrões internacionais, eles realmente tinham vários aspectos que eles se diferenciavam dos padrões brasileiros que eram utilizados até então. E isso está realmente fazendo com que cada um reveja os conceitos básicos do que tinha aprendido, inclusive na época em que cursou a Faculdade de Ciências Contábeis. Então, acho que isso vai realmente exigir um esforço muito grande de cada profissional. Agora, ele vai precisar entender que ele vai ter que dedicar o tempo para fazer isso, ele vai ter que ler esses normativos, ele vai ter que estudar, ele vai ter que participar de eventos, ele vai ter que debater essas questões, porque elas são, como eu te disse, assim, de essência. A mudança está lá na essência. Tem que ser absorvida. Precisa ser absorvida. É uma mudança cultural que está acontecendo. Não é simplesmente uma mudança de normativo fiscal, como a gente estava acostumado a ler e interpretar diariamente as instruções normativas, portarias, decretos editados pelos governos federal, estadual e municipal. Isso o profissional já entendia e sabia manusear muito bem e estava preparado e atualizado. Agora não, agora nós estamos falando de mudanças conceituais, que mudam conceitos. Então isso mexe bem mais lá na base do próprio ensinamento, da própria ciência contábil. E é isso que o profissional precisa perceber e buscar essa reciclagem que tem que ser feita. O senhor falou do XBRL. Eu queria que o senhor me explicasse o que é isso. Vamos fazer uma comparação assim bastante simples, que talvez ajude a entender. As normas internacionais de contabilidade que estão sendo aplicadas aqui no Brasil, ou, por outro lado, a adoção pelo Brasil das normas internacionais de contabilidade, visa, basicamente, permitir que haja a comparabilidade das demonstrações contábeis, ou seja, que quando nós olharmos um balanço de uma empresa brasileira feito dentro do Brasil pelos padrões contábeis brasileiros, com um balanço de uma empresa chinesa feita com os padrões contábeis da China, eles tenham a mesma linguagem, eles tenham a mesma formatação, ou seja, a gente pode comparar porque nós estaríamos comparando, por hipótese, laranja com laranja, né? Até o momento que o Brasil não adotava os padrões internacionais de contabilidade, essa comparação era impossível, porque os balanços eram diferentes. Eles tinham critérios diferentes de serem elaborados, né? O XBRL é uma linguagem internacional que está sendo criada, ou que já foi criada, que permite essa comparabilidade do ponto de vista da linguagem utilizada para essas demonstrações. A linguagem numérica e a linguagem alfabética, né? Então é um padrão, ele não é um sistema, isso não é um software, é uma linguagem propriamente dita. Foi desenvolvida por um americano. Atualmente o XBRL tem uma instituição que cuida e regula a utilização dessa linguagem, e isso tem sede, é um comitê que tem sede em Washington, nos Estados Unidos, e que já é um padrão adotado atualmente por 24 países no mundo todo, né? O Brasil ainda não adota esse padrão, mas já está em processo bastante adiantado de utilização, de reconhecimento, ou seja, o Brasil precisa se tornar jurisdição
do XBRL para então poder sim adotar. O que falta é nós desenvolvermos o que eles chamam de taxonomia do XBRL, ou seja, fazer a nossa adaptação do XBRL ao padrão brasileiro, né? Porque uma vez feita essa adaptação, você transforma a demonstração contábil nessa linguagem universal e de lá ela pode ser convertida para qualquer língua mundial que use o padrão XBRL, né? Então é uma linguagem, como a língua inglesa hoje é a linguagem universal dos negócios, o XBRL será a linguagem universal dos relatórios financeiros, das demonstrações contábeis, né? E isso vai nos permitir uma série de benefícios, uma série de ganhos, como, por exemplo, a possibilidade de você criar um banco de dados de todos os balanços publicados no Brasil, numa mesma linguagem. O Conselho Federal de Contabilidade já está com um projeto pensando nisso. A partir do momento que for instalado no Brasil a jurisdição do XBRL, deverá ser criado um banco de dados de todos os balanços que forem publicados no país, dentro dessa linguagem. Imagina só o que tem de possibilidade de informações a partir disso, de dados estatísticos, de estudos, de análises que poderão ser feitas a partir de uma ferramenta como essa, né? É infindável, isso tem, né, o valor de um banco de dados desses é inimaginável. Tanto é verdade que o próprio poder público, através da Secretaria do Tesouro Nacional, né, o governo federal, já está pensando em utilizar essa ferramenta dentro da área pública. Para quê? Para poder fazer a transmissão de informações entre os órgãos públicos, por exemplo, dos municípios para os estados, dos estados para a União, para fins de consolidação de um balanço da República, onde você possa agregar todos os balanços dos municípios e dos estados, juntamente com o da União, e poder tirar diversas informações. Enfim, para criar também banco de dados de balanços públicos, para fazer estatísticas, para fazer análises, enfim, uma gama de infinidades. Nós vamos criar uma ferramenta assim que vai nos dar um poder muito grande em termos de utilização da massa de informações que são geradas a partir das demonstrações contábeis. Muito obrigada, presidente, pela sua participação no Contabilidade na TV. Obrigada por nos receber aqui no Conselho. Muito obrigado a vocês, é um prazer muito grande e nós estaremos sempre aqui de portas abertas, continuando com a parceria que sempre tivemos com vocês.